Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Teiichi no Yusha no Nariagari, capítulo 126. VS Tartaruga Espiritual, a batalha final. Eu acho que eu não posso gastar mais tempo. Agora que eu penso sobre isso, nós gastamos muito dele dentro da tartaruga. Parece que devido ao nosso nervosismo, nós não notamos só o quanto tempo tinha passado. Se eu não sair para ajudar fora agora, irá resultar em muitas mortes. Tem algo que eu gostaria de testar. Naofumi, eu coloco todo o remédio que eu tenho em mãos e dou para Rafalia e Firo. Naofumi-sama? Rafalia, mestre? Firo, voltem para o coração da tartaruga. Eu acho que eu descobri uma coisa. Naofumi, isso irá provavelmente levar tudo que essas duas têm para parar o coração novamente. Eu sei disso, mas não há outra opção. Mestre? Firo, há algo que eu preciso fazer lá fora. Naofumi, lá fora. Firo, eu só posso fazer isso uma vez, só que então eu terei que recuar depois disso. Rishia, por favor venha me apoiar. Naofumi, Fuei, eu entendo. Rishia, você não poderia, Rafalia. Rafalia está me encarando. Eu gostaria de falar mais com ela, mas ela provavelmente já sabe minhas intenções. Rafalia estava lá também. Se esse plano falhar, nós não temos mais nada sobrando. Nessa hora, por favor auxiliem na retirada do exército. Naofumi, eu não posso. E quanto Naofumi? Rafalia, eu entendo o perigo. Se eu não puder derrotar isso aqui, por favor retornem com os 7 heróis estelares e tentem segurar ela. Naofumi, o número na ampulheta azul era mais provavelmente a duração da vida da tartaruga espiritual. E o número nunca desceu, não importa quantas vezes nós matamos ela. Se nós não fizermos nada aqui, muito mais inocentes irão morrer. Rafalia, você entende isso, certo? Naofumi, sim, mas, Rafalia, eu coloco minha mão no ombro da Rafalia e dou um tapinha gentilmente. Está tudo bem. Eu não irei morrer. Mesmo que a missão falhe, eu farei meu melhor para permitir as pessoas evacuarem. Naofumi, mas, Rafalia, eu sei que eu estou agindo fora de caráter, mas se nós não podemos parar ela agora, então nossa jornada irá só ficar muito, muito mais dura daqui em diante. Naofumi, eu quero dizer muito quando eu falei isso. Eu planejo aguentar os crimes que os outros heróis cometeram. Mesmo depois que nós lidarmos com essa tartaruga, a onda irá continuar, a areia azul e a areia vermelha. A mensagem de Keiichi me deu certeza de que a tartaruga e a onda estão relacionadas. Há 4 heróis, e as armas deles podem ser fortalecidas sem um limite visível. Isso significa que inimigos inacreditavelmente fortes estavam para aparecer onde esses bônus eram necessários. Se eu não derrotar esse monstro aqui, inimigos mais fortes irão aparecer junto com ele. Eu quero evitar isso a todo custo. Eu entendo, mas eu ainda desejo ficar junto ao Naofumi-sa, Rafalia. Você já me viu ser ferido por um ataque inimigo? Naofumi, não, Rafalia. Então não se preocupe. Eu irei dizer isso novamente, mas eu não sou o tipo de bom samaritano que irá sacrificar sua própria vida aqui. Eu irei viver e retornar ao meu mundo antigo. Naofumi, Rafalia, independentemente, depois que eu usar aquela skill, eu ficarei incapaz de lutar. Então Rishia pode ajudar em me arrastar fora. Naofumi, se elas lançarem um ataque surpresa no coração, ele não deve ter tempo suficiente para retaliar. Tudo o que eu preciso fazer é igualar o timing. Isso é um último recurso. Se isso não fizer nada, então essa missão não teve sentido desde o começo. Eu colocarei minha esperança nos pequenos fragmentos de informação que eu juntei. O risco é alto, mas se o pior acontecer, os 7 heróis estelares podem assumir batalhar contra a onda. Eu estou um pouco preocupado sobre o raio de energia do coração, mas Firo deve ser capaz de evitar ele. O problema é voltar para aquela sala. Naofumi, eu cheguei lá usando um método clandestino, mas para essas duas, Naofumi, deixei isso comigo Jaru. Sombra, você tem algo? Naofumi, eu preparei algo só pro caso de nós termos que alcançar o coração de novo Gojaru. Sombra, obrigado. Eu deixarei essas duas aos seus cuidados. Naofumi, entendido Gojaru. Sombra, então agora, Rafalia, Firo e também Sombra, vão pegar o coração. Rishia, por favor me apoie.
Esse é o plano. Naofumi, Rishia e Sombra mostram clara desaprovação do meu plano. Rishia também testemunhou minha luta com o Papa. Ela não sabia os efeitos de longo prazo que teve no meu corpo, mas ela presenciou os efeitos imediatos. Fuei, você irá morrer. Rishia, isso não é um pouco demais, Gojaru? Sombra, isso é algo que eu preciso fazer. Rafalia e Firo não possuem ataques grandes o suficientes para finalizar um monstro daquele tamanho. Eu terei que fazer isso. Naofumi, se o herói do escudo retirar aqui, isso irá afetar muito a moral das tropas Gojaru. Sombra, se eu tivesse certeza da habilidade dos 7 heróis, eu poderia ter sido capaz de recuar, mas quando tem uma cidade que está para ser atacada bem diante dos meus olhos, como eu posso parar? Naofumi, entendido Gojaru. Eu me desculpo por fazer a recuperação que você fez em Calmira sem sentido Gojaru. Sombra, igualmente, eu me desculpo por sempre depender de você desse jeito. Naofumi, eu de algum jeito consegui convencer as outras duas, e eu dei Rafalia e Firo as ordens para atacar o coração. Me desculpe por mandar vocês de volta quando nós acabamos de escapar. Naofumi, não se preocupe sobre isso. Rafalia, sem problema, Firo, eu deixarei o timing do ataque para vocês. Será difícil, mas eu confio que vocês podem fazer isso. Naofumi, eu entendo. Rafalia, a tartaruga está quase nos portões da cidade. Mesmo que o plano falhe, eu preciso lutar a besta para comprar tempo. Se eu pudesse só diminuir a velocidade dela um pouco. Naofumi-sama, nós estamos indo. Eu te desejo sorte. Rafalia, mestre, lute. Firo, lembrem de escapar assim que vocês destruírem o coração. Naofumi, sim. Rafalia, Firo, na verdade, eu também não desejo lutar, mas para derrotar essa coisa com a menor quantia possível de casualidades, eu preciso fazer isso. Eu não acho que eu estou errado. Rafalia cavalga na Firo, e desaparece na caverna que nós acabamos de sair. Com as pernas da Firo, elas devem chegar lá logo. Homens, protejam vocês mesmos e sigam minha liderança. Vamos lá. Naofumi, senhor, sim senhor. Exército, sim. Rishia, antes da Rafalia chegar até o coração, nós precisamos alcançar a cabeça. Escudo meteoro. Vem Rishia, eu estou contando com você também. Lute. Naofumi, Rai. Rishia fecha seus punhos apertados e segue perto. No caminho, nós topamos com um familiar estilo Yeti. Sveitaura. Naofumi, eu conjuro magia de suporte na Rishia. Incrível, meu corpo parece leve. Rishia rapidamente tira os olhos do familiar e perfura seu coração. Apesar dos status básicos dela serem baixos, devido aos bônus da pelúcia de Firo e minha magia de suporte, os ataques dela se tornaram bem potentes. Ela desenvolveu um jeito para observar a situação enquanto estudava sob o Itsuki. Para ela, ver através da fraqueza de um monstro é bem fácil. Eu não tenho que proteger ela contra monstros desse calibre. O Yeti morre antes que pode perceber que foi acertado. Eu consegui. Rishia, há mais vindo, não vacile. Naofumi, sim. Rishia, boa resposta. Parece que ela ganhou alguma confiança. Nós eventualmente saímos da cidade, e seguimos para a área montanhosa. A cidade está bem nos pés da tartaruga. Droga! Aquela não é Meuromar. Naofumi, eu vejo um monte de prédios familiares. A tartaruga se move lentamente para seu tamanho, mas a distância do seu passo e a falta de descanso em si compensa por isso. A tartaruga espiritual atravessou a fronteira nacional de Meuromar. É mesmo, ela estava indo para lugares com altas densidades populacionais. Claro, a cidade do castelo de Meuromar é uma escolha óbvia. As previsões da rainha estavam bem erradas. Eu posso ver pessoas evacuando em todas as direções. Se eles só correrem desse jeito, quem irá ajudar aqueles que não podem correr? Ainda não. Alguns feitiços de ataque foram atirados da direção do castelo, mas esse monstro aguenta isso sem nem receber um arranhão. Sua resistência mágica é muito alta. Quando nós primeiro lutamos a tartaruga espiritual, o exército da rainha tentou nos apoiar com fogo de suporte, mas isso não teve efeito. A tartaruga está indo diretamente para o castelo. Rafalia, Firo, vocês estão lá ainda? De repente,
O corpo da tartaruga treme, como se tivesse sido atingido por um golpe pesado. Eu não consigo ver sua expressão facial completa, mas seus olhos mostram que ela está em grande dor. Bom, o coração parou. Escudo da ira. Um número aparece no meu campo de visão. 30 segundos sobrando. Mas 30 segundos é mais do que o necessário. Rishia, eu deixarei a segurança do exército com você. Se algo ruim acontecer, chame por uma retirada imediatamente. Naofumi, é entendido. Rishia, o alvo é a cabeça. Ela ainda não notou minha presença, então eu preciso agir rápido. Espera. Se eu parar aqui, Neuromark irá cair em ruínas. Quanto mais sofrimento essas pessoas irão me fazer passar, eu nunca serei capaz de esquecer a humilhação que esse país me fez sentir. Essa é minha chance de me vingar desse país, não é? Errado. Há várias pessoas gentis aqui também. Oyagi, Melt, apotecário, os soldados voluntários, a loja de magia, mesmo que ele não realmente conte, o Slave Dealer está lá também. Eu ainda não agradeci a essas pessoas pela gentileza que eles me mostraram. Agora não é hora para vingança. Agora eu posso finalmente repagar meu débito. Blutopfer, sangue jorra de todo o meu corpo. Minha carne rasga ao meio e meus ossos estalam. A dor é ainda mais forte que da última vez. Minha cabeça está latejando. É porque eu fortaleci o escudo da ira? Mas eu sabia o que estava vindo dessa vez. Eu estava mentalmente preparado. Eu imagino se meu corpo vai aguentar. Hack, Naofumi, por favor aguente, eu não posso só cair ainda. Eu paguei o preço. Sob a cabeça da tartaruga, uma inacreditavelmente grande armadilha de urso se manifesta do chão. A tartaruga espiritual ainda está concentrando em curar seu coração, então sua velocidade de reação caiu. Underline, 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 underline. Tartaruga espiritual. Um grito fraco escapou seus lábios. O chão abaixo dos meus pés está tremendo. Então um alto bang metálico é ouvido. A armadilha fecha, cavando na carne da tartaruga. Com um clique, a armadilha abre e fecha de novo e mais uma vez. Tartaruga espiritual. A tartaruga solta um grito inacreditável que ecoa através da área. Ela tenta surtar. É tarde demais. Você já está morta. Bang! A armadilha de urso fecha pela última vez. Não há um pedaço da cabeça da tartaruga sobrando. Tendo terminado seu propósito, a armadilha gigante de urso é engolida pelo chão. Ela irá se regenerar de novo? Minha consciência está sumindo. Eu mudo meu escudo para o escudo devorador de almas. Espere! E quantos familiares? Quando eu me viro, o exército está correndo até mim enquanto comemoram. A tartaruga espiritual e seus familiares pararam de mover inteiramente. Soldado, enquanto eu ouço isso, minha visão lentamente vai apaga em escuridão. Underline, 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 Mi-sama. Rishia, eu ouço a voz chocada da Rishia. Eu acho que ela me pegou. Ela está usando a pelúcia de Firo, então é difícil de dizer, mas é provavelmente Rishia. Firo, nunca chama meu nome, de qualquer jeito. De qualquer jeito, eu não posso ficar consciente por mais tempo. Eu agi muito precipitadamente. Rishia, por favor. Rafalia. Rainha. Reporte, Naofumi, eu estou sonolento. Eu rezo que eu ainda esteja vivo quando eu abrir meus olhos. Eu imagino como é a morte. Eu estou um pouco assustado. Teichi no Yusha no Naragari, capítulo 127. Superprotetor. Pesado. Naofumi, eu lembro dessa sensação. Eu abro meus olhos e checo os arredores. Parece que eu fui colocado para dormir na cama da casa de cura. Quando eu olho, eu vejo que Firo está dormindo enquanto apoiado em mim, e Rafalia caiu no sono enquanto sentava numa cadeira. Isso ainda está bem, mas por algum motivo até Melt está dormindo com Firo. De novo, Quando eu uso Blutopfer sempre acabo desse jeito. Ah, você recuperou a consciência. Rishia acabou de vir ao meu quarto carregando uma garrafa d'água. Anormalmente, ela não está usando a fantasia. Pensando sobre isso, Rishia tinha essa aparência. Não tinha. Ela sempre está usando a fantasia de Firo, então eu esqueci. Rafalia-san, por favor acorde. O herói do escudo reganhou consciência. Rishia, com um balanço Rishia sacode Rafalia. Enquanto observava isso eu chequei minhas condições. Não parece ter nenhuma ferida.
O povo da casa de cura provavelmente lidou com a maldição também. Mas, a letargia seguindo meu corpo por aí quase me faz girar os olhos. Como esperado, as reduções de estás estão tendo um belo efeito. Vocês duas. Pesado. Naofumi, eu movi Firo e Melt e levantei. Nia. Firo, Naofumi-sama. Você acordou. Rafalia, eu devo ter preocupado você. Naofumi, claro que eu estava preocupado. Realmente, você foi tão irracional. Rafalia, eu ignoro a bronca rabugenta da Rafalia e olho para Rixia. Se eu escutasse isso obedientemente desde o começo, o sol iria se pôr, no fim das contas. Qual é a situação? Naofumi, você está escutando. Rafalia, se eu dizer não, ela irá provavelmente ficar brava. Bem, só que eu não estou escutando. Mas não tem motivo para começar uma briga. Eu estou escutando propriamente. Tem um monte de outras coisas que eu quero saber. Naofumi, um dia se passou desde então. Rixia, um dia. Quando eu soltei Blutopfer antes isso levou 2 dias, então é bem rápido. Como de costume minha condição é ruim, mas isso é o tipo de coisa que você se acostuma. A rainha ordenou seu tratamento ser prioridade máxima. Rixia, que significa, é provavelmente seguro pensar que eu recebi tratamentos de magia e ervas caros. Não tinha nenhum lugar para dar tratamento na cidade do castelo antes. O que aconteceu com a tartaruga? Naofumi, sua vida acabou bem antes de Meuromark receber casualidades. Rixia, entendo. Naofumi, enquanto eu estava inconsciente, é bom que ela não reviveu ou algo assim. Parece que aquele método estava certo. Neste momento, eles estão no meio de remover os restos. Rixia, entendido. A propósito. Naofumi, Melt. Por que Melt está aqui? Naofumi, Princesa Melt ouviu que o herói do escudo estava seriamente machucado e Rixia, vá. Melt, que acabou de acordar, grita numa voz alta para fazer Rixia, cujos olhos estavam brilhando, calar a boca. Mas que tipo de situação é essa? Assim como antes, Melt ainda tem uma parte histérica nela. Enquanto eu estava ainda dormindo, que tipo de coisa inventada você estava tentando dizer? Melt, eu lamento muito. Rixia, quando lidando com uma princesa, Rixia também é incapaz de agir forte. Rafalia e Firo já se acostumaram no fim das contas. Aliás, ela parece não gostar de atitudes rígidas. Então Melt, eu já estou bem, então retorne ao castelo. Naofumi, é assim que se fala com alguém que veio visitar você preocupada. Melt, isso mesmo. Enquanto você está nisso, chame a rainha. Tem uma montanha de coisas que eu quero perguntar para ela no fim das contas. Naofumi, no fim é assim. Eu já entendi. Melt sai com raiva num ritmo impensável para uma princesa. E então, bem depois de se virar, ela coloca sua língua para fora e me provoca. Como uma criança. Não, ela é uma criança. Não é isso uma ação combinando com a idade dela. Mais do que você está rindo. Naofumi estúpido. Melt, espere Melt-chan. Você realmente fala o que deve. Seu senhorio. Firo, siga ela e volte. Naofumi, sim. Firo seguia atrás da Melt e sai. Então, Naofumi, a pessoa barulhenta desapareceu. Contudo, ainda assim não tem necessidade de ficar ao meu lado para sempre. Eu saio da cama e me levanto. Você está bem? Descansar um pouco mais seria, Rafalia. As feridas já foram curadas, então é só estamina. Neste momento eu quero checar a situação por mim mesmo. Naofumi, eu checo o status. Uva. Só tem 30% de antes que eu perdi a consciência. Minha defesa ficando inalterada é o único alívio. Enquanto arrastando meu corpo pesado, eu olho para fora da sala de cura. Eu posso ver um casco tão grande quanto uma cordilheira bloqueando o sol. Além disso, eu posso ver caras fazendo reparos. Perdas acabaram pesadas. Por outro lado, se não tivesse parado lá, o castelo teria sido destruído. Isso mesmo. A onda está vindo em 2 dias. Preparações precisam ser feitas. Com isso em mente, eu foco na ampulheta flutuando em minha visão para medir o tempo exato.
Os números da ampulheta vermelha continuam congelados. E então, eu sou capaz de confirmar que o ícone da ampulheta azul ainda está se movendo. O número é 8? Eu tenho um sentimento realmente ruim. Só por precaução eu checo. Dessa vez o tempo sobrando na ampulheta azul aparece. Mais ou menos 3 meses e meio? O que está acontecendo? Se isso for o tempo até a próxima onda, ou alternativamente, algum selo se dissolve, então, isso é meio longo. Não, se são preparações para lutar um monstro que causou esse nível de dano então é curto? Eu não sei. Com licença. Rainha, quando eu me viro para a voz, a rainha entra no quarto. Atrás dela também estão os poderosos dos aliados. Como estão as condições do seu corpo? Rainha, não tão boas. Naofumi, eu vim com uma mensagem de um mestre curandeiro. Você vai precisar no mínimo 3 meses para recuperar. Também, mesmo que você vá com descanso em casa, ele quer que aquele ataque seja proibido até a recuperação completa. Rainha, mesmo que você diga isso, se eu não tivesse usado ele o castelo e a cidade teriam sido aniquilados. Naofumi, eu entendo. Independentemente, é o julgamento dos curandeiros da casa de cura que se você acabar tendo que usar de novo antes de se recuperar, você irá definitivamente morrer. Rainha, entendo, Naofumi, tem um risco tão alto assim? Bem, até eu sabia que eu paguei um preço alto. Para ser honesto, não é como eu usei isso porque eu queria, e se eu puder evitar ter que usar isso eu iria preferir isso também. Eu entendi. Como esperado eu não irei usar ele. Naofumi, eu não quero usar uma skill que me dê dano de qualquer jeito. De agora em diante eu irei evitar usar Blutopfir. Então, como estão os reparos? Naofumi, sim, nós levamos um dano pesado, e a eliminação da tartaruga de ponta-cabeça está nos prendendo. Rainha, aquela coisa pode sequer ser eliminada. Naofumi, o que eu posso dizer, é atualmente como se uma montanha de verdade tivesse vindo ao castelo. Certo, de acordo com a análise do esquadrão de investigação, em vez de eliminar é melhor deixar aí. Rainha, isso deve ser o certo. Parece que eliminar é mais se livrar de partes perecíveis tais como a carne. Naofumi, sim. Rainha, é verdade que a eliminação do corpo daquele monstro estilo uma montanha será problemático. Contudo, deixar ele para apodrecer até que espalhe doenças será um verdadeiro problema. Atualmente, nós estamos no meio de separar os materiais. Rainha, você está coletando os familiares e materiais. Naofumi, o tipo de coisas que o Iwatani-sama iria querer foram primeiro. Rainha, isso me salvou. Tem o exemplo do escudo devorador de almas. O escudo da tartaruga será realmente forte. Provavelmente. Parece que eu também serei capaz de absorver seu coração e familiares. O resto eu acho que eu explicarei no castelo. Rainha, a propósito, é sobre a ampulheta mais. Naofumi, eu sei sobre esse assunto também. Rainha, foram 2 dias, então as preparações já foram terminadas por hora pelo que parece. É realmente útil que a explicação seja rápida. Então, eu acho que eu irei. Naofumi, não seria melhor descansar um pouco mais, Rafalia, diz a Rafalia, que está preocupada sobre meu corpo. Eu entendo os sentimentos, mas tem algumas coisas que eu tenho que fazer no mínimo. É melhor descansar meu corpo só depois que eu tenha lidado com as coisas problemáticas. Não, de qualquer jeito eu só tenho que falar. Como eu sou o único cansado não tem problema. Naofumi, eu entendo. Mas não importa o que não exagere, ok? Rafalia, sim. Naofumi, é verdade que eu estou exausto, mas não ao ponto que eu irei morrer. Eu preferiria não ser tratado como um inválido. Rafalia sempre foi tão superprotetora assim? Teichi no Yusha no Naragari, capítulo 128. Tratamento do herói. Obrigado, herói do escudo Sama. Cidadãos aleatórios. Herói Sama. Mais cidadãos aleatórios. Eu estava indo em direção ao castelo. No entanto, porque Firo já tinha ido na frente, eu andei no carro fornecido pela rainha. Os cidadãos da cidade do castelo acenavam para mim como se eu estivesse no meio de um retorno triunfal. Esses caras materialistas. Bem, acenei de volta sem problemas. Se isso fosse há alguns meses atrás, não estaria lá Trash voando por aí? Não importa o que, eu sou o demônio do escudo. Falando nisso,
Depois que vencemos a primeira onda, eu fui encarado como se estivesse dizendo, por que você está aqui? Eu ficaria feliz se eu pudesse receber a devida apreciação, mas eu simplesmente fui enganado. Em pouco tempo, eu entro no castelo e prossigo para a sala de conferências. As tropas das forças aliadas estavam esperando junto com a rainha. Herói do escudo Sama, isso é uma apreciação por seus esforços em suprir a tartaruga espiritual. Realmente, muitíssimo obrigado. Rainha, sua introdução é boa. Eu gostaria de ouvir o relatório do status em relação à onda. Naofumi, o estado da onda e outros tópicos. Eu tenho uma montanha de coisas que eu quero perguntar. A tartaruga espiritual era um estado de emergência, de modo que tudo está em caos, mas deverá haver muita coisa que eles já investigaram. Entendo. Atualmente, a ampulheta da Era do Dragão em todo o mundo pararam. Rainha, em todo o mundo. Naofumi, sim. Todas as ampulhetas pararam. Rainha, houve um objeto azul dentro da tartaruga espiritual que lembra uma ampulheta da Era do Dragão, também. Naofumi, Naofumi-sama. Rafalia levantou a mão. Rafalia e Firo voltaram depois de lutarem contra o coração, então talvez elas saibam. Isso é sobre quando vocês suprimiram a tartaruga espiritual, mas quando nós estávamos voltando do coração, eu vi a ampulheta ir *pof* e desaparecer. Rafalia, o que? Naofumi, tudo desapareceu, eu o vi se transformar em uma luz e desaparecer. Rafalia, o que isso significa? Eu olho novamente para a ampulheta com o tempo de invasão da próxima onda. Como eu pensei, há cerca de 3,5 meses restantes. Essa questão está atualmente em investigação. Vamos reportá-lo no devido tempo. Rainha, entendo. Eu não sei se apenas os heróis podem realizar ele, mas mesmo do meu lado, o tempo de previsão da chegada da onda na ampulheta parou. Naofumi, tudo certo. Nós vamos perguntar para os 7 heróis estelares sobre seus lados. Rainha, no entanto, 3 meses e meio são projetados em outra ampulheta. Objetivamente olhando para isso, Naofumi, imediatamente, a atmosfera ficou pesada. Eu não acho que eu estava errado em revelar isso. Como em uma reação em cadeia, haveria umas aparições de monstro depois da tartaruga espiritual. Já que foi os 4 espíritos, deve haver também uma fênix, tigre, e o dragão. Suzaku, Byaku e Seiryu respectivamente. O tempo limite é de 3,5 meses. Para se preparar, até então seria a ação mais apropriada. Naofumi, como você desejar. Rainha, qual foi o tamanho do dano? Naofumi, é uma sorte que apenas 7 cidades, 4 fortalezas e 2 castelos tenham sido dizimados. Se mais aldeias fossem incluídas. Rainha, entendo. Naofumi, o total de vítimas, a contagem não foi terminada ainda. Rainha, isso não parece bom. Há ainda o perigo de manifestações subsequentes de monstros capazes de causar tanto dano. Nossa, o que aconteceu com esses 3 heróis? Naofumi, para fazer esse tipo de coisa e deixar para trás, ainda ao se mostrando. Eles não estão dentro da tartaruga espiritual e eles não saíram da parte de trás. Onde estava Itsuki? Kirishi estava preocupado. Passeando? O cenário mais provável era sua morte. No entanto, a imagem deles morrendo não causou nenhum entusiasmo em mim. Esses caras eram apenas patifes irritantes e irritantes com seus heroísmos falsos. Será que não há algum relatório de vê-los em qualquer lugar da tartaruga espiritual? Naofumi, não no momento. Nós enviamos nossas pesquisas em todos os lugares, mas eles nem sequer sabem quem eles são. Rainha, Naofumi, isso é um enigma. O que eles estavam tentando fazer, quebrando o selo? Eu espero que isso não seja algo como se houvesse uma forte arma escondida em um labirinto debaixo da onde a tartaruga espiritual foi selada. Se esse for o caso, não será perdoado com apenas um soco. E, isso é sobre os heróis que romperam o selo, mas, Rainha, HN? Você tem alguma coisa? Naofumi, a fim de evitar mais transtorno, temos escondido as identidades dos líderes que quebram o selo. Rainha, o que? Naofumi, nós estamos escondendo isso por agora, uma vez que um inquérito sobre quem é o responsável irá produzir um grande risco, por isso. Rainha, na verdade, esse é o caso.
Se o país anuncia que este grande desastre aconteceu por causa dos heróis, é bem capaz de causar um prejuízo aos heróis não relacionados também. 3 dos 4 heróis santos causaram essa calamidade. Não é necessariamente verdade que os outros heróis não vão fazer, mas antes disso, o caos, nesse caso, é a credibilidade dos heróis. Olhando para o retorno triunfal, posso simpatizar com o quanto os habitantes deste mundo esperam dos heróis. Se descobrirem que os heróis foram responsáveis por isso, não seria apenas um tumulto. E ter que suprimir a revolta e as ondas ao mesmo tempo, tudo iria cair junto na destruição mútua. O país deve optar por não anunciar publicamente a verdade, mas sim afirmar que a tartaruga espiritual foi derrotada pelos heróis ocultos. Esse tipo de visão é melhor. Este parece ser o resultado chamado de brincar de batata quente com a questão da responsabilidade. É uma ocorrência comum, mas é muito. Além disso, os heróis são extremamente poderosos, por isso vamos precisar de uma força igual para administrar a justiça. Rainha, capturar eles também será uma dor. É por isso que temos que esconder a verdade. No entanto, isso não é a verdade já conhecida. Naofumi ainda está na fase de fofocas. Dito isso, parece que com cada nação sendo silenciada, não haverá muita influência sobre o apoio da população. Estamos constantemente anunciando que este incidente foi a partir de uma onda. Rainha, um modo de vida também será afetado quando os heróis que acreditam, mesmo quando há ondas que indicam para o fim do mundo, em promover o caos. Não tem jeito, você não consegue nem entender. No entanto, ainda existem rumores. Rainha, a rainha complementa. Eu espalhei um boato sobre ser punido para que ele não pareça para os outros heróis como algo mais do que simples fofoca. É claro, eu fiz uma grande campanha publicitária sobre o herói do escudo, Iwatani-sama, sendo muito ativo, mas só de olhar para o status na cidade do castelo, não parece muito necessário. Rainha, hesitante. Pegar o líder. Apenas lutando contra as ondas? Isto tudo não é apenas punição para mim. Naofumi, não é possível colocar-se com tudo, caras levantando uma baderna apareceram. Nesse caso, pegando as pessoas que dizem e transformando elas em escravos seria bom, mas, eles não podem fazer isso ou eles podem? Se escravizar fosse possível, seria mais eficiente escravizar nós 4 quando fomos convocados pela primeira vez. Com a maldição de escravo de alta qualidade, que poderia até mesmo ser escondidas das massas. Para começar, o fato de que Trash não me escravizou é prova suficiente. Parece improvável, mesmo se eu perguntar sobre isso agora. O problema é que é tão difícil de manipular que eles seriam inúteis como escravos. Bem, graças a isso, eu não acabei me tornando um escravo. Eu mencionei isso porque foi determinado que Iwatani-sama e os heróis estelares podiam fazer isso. Rainha, GRR, no entanto, você não poderia encarar todo mundo e dizer nós somos a nação ou alguma outra coisa sem sentido. Naofumi, o problema deles não é isso? Mesmo que eles se tornaram podres, esses caras ainda são heróis, por isso é difícil de dizer aos seus seguidores para prendê-los. Parar um tumulto também é uma dor. Se fosse comigo, eu lutaria, mas seria muito grave lutar com o meu estado de apenas 30%. Pelo menos, eu não devo estar lutando até que eu tenha uma recuperação completa. Eu tenho a opção de deixar isso para a Rafalia e os outros, mas eu não sei como tentar isso. Eu não quero incomodar eles com esse risco. Se isso fosse possível, eu teria que colocar você para participar das ondas como você tem feito até agora. No entanto, os heróis são pessoas que possuem poder. Há sempre o perigo de eles irem à violência. Você não consegue entender que não podemos mesmo dizer que existem países que assistem atentamente para a oportunidade de tentar reunir heróis, rainha, Meuromark, sua megera. São essas as suas palavras. Naofumi, certamente, nosso país tem suas falhas. Mas este argumento já deveria ter terminado. O que você pretende trazendo até essa questão política de novo? Está dizendo que não há pessoas que usariam poderosos heróis como ferramentas do governo? Rainha, tão problemático. Se Meuromark e os outros países pudessem apenas oferecer aos heróis um prêmio e não penalizá-los, os heróis iriam emigrar para um país agradável por si só, mas há um risco de se tornar uma ferramenta do governo. É por isso que eu não posso julgar eles fortemente. Eu já tinha rejeitado quaisquer convites de países agradáveis antes mesmo de eu saber deles, então eu não poderiam ter feito isso, embora se são eles, pode ser possível que eles tenham.
Realmente, esse grupo é muito. Nós não estamos chegando a lugar algum. Há até mesmo uma pessoa no grupo, eu, que também acha que eu entendo o tratamento do herói. Além disso, no que diz respeito a apenas este desastre, a reconstrução é possível. Naofumi, a tensão das forças aliadas de repente se dissipou com a minha consulta. Realmente foi bastante intenso. Como o herói do escudo, originalmente, eu tinha de tomar medidas de modo que não haveria quaisquer vítimas. Apesar disso, uma quantidade substancial de dano foi causada. Não, eles teriam ficado satisfeitos. Todo mundo que participou da infiltração disse que eles só puderam evitar a morte graças ao herói do escudo Sam estar lá. Rainha, estou satisfeito em ouvir isso. Naofumi, os países vizinhos levaram uma série de prejuízos e muito tempo será necessário para reconstruir. Rainha, entendo. Naofumi, para ser honesta, apoiar Iwatani-sama também é muito difícil. Rainha, eu poderia apenas acenar com a cabeça. Se eles dissessem que ainda podiam me dar um monte de assistência, mesmo depois de sofrer tal devastação, eu ficaria preocupado em saber de onde eles iriam tirar o dinheiro. Vamos ajudar o máximo possível, mas quando comparado com o que tínhamos planejado, rainha, sim, eu sei. Se eu quero dinheiro, eu vou fazer algo sobre isso eu mesmo. Naofumi, neste ponto, você deve reunir dinheiro para a reconstrução no meu lugar. Eu vi o estrago na cidade do castelo quando eu estava vindo para cá. 25% da cidade do castelo tinha sido esmagada pela tartaruga espiritual. A recuperação das terras é essencial para o bem das pessoas que perderam suas casas. Recuperação, é isso. Rei, auxiliando com algo que não é dinheiro está tudo bem, certo? Naofumi, sim, seria mais útil para nós se fosse algo diferente de dinheiro sob as condições atuais. Rainha, isso resolveria o problema das forças aliadas, bem como a coisa que pensei até agora. Então, Naofumi, Teichi no Yusha no Naragari, capítulo 129, posição social. Você pode me dar alguma terra? Naofumi, terra? Isso provavelmente não terá problemas, mas você pode explicar suas razões? Eu pensei que Iwatani fosse indiferente com o estado desse mundo. Rainha, eu entendo que eu estou pedindo um pouco demais. Naofumi, ficar na mesma cidade que o exército é algo que eu gostaria de evitar. A rainha provavelmente entende isso. Quando nós estávamos dentro da tartaruga espiritual, eu notei algo. Para ser franco, o exército desse mundo é fraco. Se eu não fizer nada sobre isso, nós não seremos capazes de reduzir casualidades durante a onda. Naofumi, seu bastar, líder de país. Quem falou foi um comandante oficial, mas os soldados em volta dele restringiram ele. Eu sabia que isso iria acontecer. É por isso que eu queria permanecer quieto. Iwatani fez uma análise racional. Vamos ouvir ele. Rainha, nós também temos testemunhos de alguns soldados. De acordo com eles, as companheiras do escudo tinham força sobre-humana e agiram magnificamente. Comparado com isso, nós, outro líder, os outros líderes abaixam suas cabeças e dizem nada. Eu trabalhei com vários ramos militares, incluindo os lutadores, magos e assassinos. Essa é minha análise deles até agora. Eu irei conceder que se o exército não estivesse lá, nós teríamos sido destruídos pela tartaruga. Mas é exatamente por isso. Naofumi, líder de país, o comandante que falou soltou um som de derrota e se sentou novamente. Essas pessoas são irritantes por causa do orgulho delas, contudo elas podem ser bem fáceis de se lidar. Quando eu disse que eles eram fracos, eu estou falando sobre o poder de ataque do exército como inteiro. Como nós não estabelecemos a conexão exata entre a tartaruga e a onda, então tem uma possibilidade que inimigos ainda mais fortes irão se manifestar enquanto a onda progride. É por isso que eu quero aumentar a força de luta para combater esses desastres. Eu também precisarei de algum dinheiro, mas isso é secundário. Por ora, eu gostaria de pedir por alguma terra para armar uma base. Naofumi, eu vejo aonde Iwatani quer chegar. Nós também ainda temos que lhe recompensar por seus esforços, então eu acho que essa será uma boa oportunidade. Rainha, então meu país pode. Algum líder? Não, meu país irá. Outro líder, eu me desculpo, mas eu já decidi na localização. Eu entendo que todos vocês estão tentando dizer e eu sou grato, mas eu preciso pedir que vocês se segurem por hora. Naofumi,
Será problemático construir uma base num país que eu não sei nada sobre. E vocês acabaram de ter suas cidades destruídas pela tartaruga. Seu povo ainda está sofrendo. Essa não é a hora para vocês darem embora seu dinheiro, terra ou mão de obra. Alguém por favor arrume um mapa. Naofumi, a rainha pega o mapa da sombra e espalha ele sobre a mesa. Eu irei preferir que fosse perto da cidade do castelo, mas que localização Iwatani deseja? Rainha, aqui. Naofumi, sem hesitação, eu aponto para uma área perto do porto que nós fomos visitar para ir para Calmira. Ela fica na costa. Rafalia tem uma expressão chocada, mas ela não fala nada. Entendo, essa terra era o local da primeira onda. Ela encarou pesadas casualidades e foi agora abandonada. Tudo bem com você por isso? Rainha, eu planejo começar do zero de qualquer jeito. Em vez de ser perto do castelo, eu acho que seria melhor escolher uma localização que se encaixa nas minhas preferências. Naofumi, eu entendo. Mas para você ser o dono de uma terra dessas, eu preciso lhe presentear com algum tipo de nobreza. Rainha, eu planejo voltar para meu mundo depois disso. Eu não acho que eu precise de um título permanente ou algo assim. Naofumi, eu devo lhe presentear esta terra junto com o título de conde. Rainha, rei, Naofumi, se eu fosse me tornar um conde, então eu terei que lidar com coisas problemáticas como disputas de terra e herança. Se isso fosse uma light novel, não teria eu que trabalhar minha subida desde Night? Eu sei sobre a hierarquia de títulos de um mangá que eu li um tempo atrás. Apesar que aquele mangá foi baseado em tempos recentes em vez de tempos medievais. Duque, Marques, Conde, Visconde, Barão. Esses são conhecidos como os 5 ranks da nobreza. E quanto mais alto você sobe, maior prestígio você recebe. Títulos podem ser baseados tanto em família quanto direitos de propriedade de terra. No meu mundo, na Europa, nobreza era decidida pela quantia de terras que alguém tinha o direito de controlar. Eu acho. Isso deu nascimento a várias conquistas por terras e vários nobres diferentes subindo. E muitas pessoas controlavam mais que 10.000 acres de terra. Mas eu não sei se isso se aplica aqui também. Iwatani pode ter uma criança no futuro próximo, então nós precisamos nos preparar para isso. Rainha, nem ferrando. Naofumi, as intenções dela estão sendo reveladas bem casualmente. Você realmente quer tanto assim que eu me case com Melt? Tanto faz. Se isso é completamente necessário, eu irei pegar o título de conde. Naofumi, por favor espere um momento, há vários rituais que nós precisamos ir por cima para outorgar o título em você. Rainha, isso soa como um saco. Naofumi, contudo, você realmente nos ajudou dessa vez. Eu gostaria que você recebesse propriamente o título como uma recompensa por seus esforços. Rainha, eu acho que se um herói derrota um monstro daquele calibre, então simplesmente dar algum dinheiro não é o suficiente. Ele de fato matou muita gente, e eu estou excitada para ver as mudanças que ocorrerão pelo país. Se o escudo que é louvado pelos demi-humanos fosse se tornar um nobre na dominadamente humana Meuromar, eu já te disse isso antes, certo? Sobre a pessoa capaz desse país. Rainha, HM? Naofumi, agora que eu penso sobre isso, quando o reino de Terro do Lixo acabou eu ouvi algo sobre isso. Que uma pessoa capaz desse país morreu na onda. Ele tinha ajudado a facilitar as relações humanos demi-humanos. A humana Tanuki Rafalia viveu numa província fortemente populada por demi-humanos. Entendo, a terra que eu estou pedindo era antes dessa pessoa? A terra que Iwatani pediu pertenceu a essa pessoa. Ele era bem popular e confiado pelo povo. Rainha, a rainha parece estar lendo minha mente. Os vários líderes estão escutando a conversa intensamente. Isso irá criar um monte de boatos, sejam eles bons ou ruins. Certo, eu deixarei a terra para você. Rainha, não espere muito. Naofumi, então agora, por favor venha para a sala do trono para a cerimônia. Rainha, entendido. Naofumi, nós somos levados para a sala do trono. A rainha me dá uma espada cerimonial. A não ser que eu tenha a intenção de equipar ela, o sistema não me dará um aviso, então provavelmente não tem problema. Não será bonito se ela for atirada das minhas mãos. Antes de alcançar o trono, eu recebo algumas instruções da sombra. Eu sou suposto de desembainhar a espada e apresentar ela para a rainha, que depois ela irá tocar ambos meus ombros com ela e presentear um título a mim.
herói do escudo, Iwatani Naofumi, chegou. Guarda. Os guardas do castelo estão tocando instrumentos que lembram trompetas. É alto. É irritante. Eu confiantemente ando até a rainha, que está de pé na frente do trono. Eu tomo uma pose subserviente e abaixo minha cabeça, enquanto desembainho e apresento a espada para a rainha. A rainha pega o cabo, e lentamente bate nos meus 2 ombros com ela. Herói, por seus esforços valentes, meu país cortesmente outorga em você o título de conde. Rainha, e a rainha devolve a espada para mim. Nós esperamos grandes coisas de você. Rainha, eu retorno a espada à sua bainha e me levanto. É assim que deveria ser uma celebração mais grandiosa que isso. Rainha, não. Isso seria um saco. Naofumi, é o que eu pensei que você iria dizer. Contudo, a população precisa de alguma forma de celebração para propagar sua recém-adquirida autoridade. Rainha, eu entendi. Naofumi, com isso, eu acho que eu serei incapaz de continuar a andar pelas ruas da cidade do castelo. Aquele é o herói do escudo? É, aquela pessoa. Assim como os boatos dizem, ele parece não prestar. É o que eu costumava ouvir. O herói do escudo. Aquele que derrotou aquele monstro e salvou todos nós. Pessoas apontam para mim e gritam. É agora difícil de andar por aí por uma razão diferente. Não é como eu não quisesse ser notado, mas isso é irritante em si mesmo. Então agora, eu estarei falando para os representantes de outros países por um tempo. Se qualquer coisa acontecer, por favor me permita ajudar. Rainha, espere, onde Lixo estava durante tudo isso? Lá está ele. Ele está me encarando com uma expressão irritada. Ele está sob vigilância e é incapaz de se aproximar de mim? Enquanto eu penso isso, eu noto que ele está usando uma coleira. _______. Lixo, toda vez que ele tenta falar, a coleira parece brilhar. Ela parece se apertar rapidamente. Posso rir? Eu acho que eu vou rir. __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  Lixo, ele parece furioso, mas o colar cala ele toda vez que ele tenta gritar. Eu dou um sorriso cínico. Naofumi-sama. Rafalia diz num tom sério. Quero dizer, como eu posso não rir? Olhe para ele. Naofumi, de qualquer jeito, eu também tenho um monte de coisas que eu quero falar com você. Rafalia, eu entendo, mas hoje eu estou cansado. Vamos voltar para nossos quartos e descansar. Naofumi, quando eu acordei hoje, já era depois do meio-dia. Os dias estão passando muito rápido. Até mais, lixo do mundo. A situação da sua puta de filha é incerta, e os outros heróis ainda estão para ser achados. Você será para sempre lembrado como o rei tolo que levou 3 dos 4 heróis para os seus fins. Bom para você, você será famoso. Naofumi, __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 _ Lixo eu aponto seu dedo e tento avançar até nós enquanto deixamos a sala do trono, mas os soldados cercando ele sucedem em restringir ele. Ele nem pode mais falar. A rainha faz um bom trabalho. Aquele homem é realmente um dos 7 heróis estelares? Isso é definitivamente uma mentira. Tate no Yusha no Nariagari, capítulo 130. Reset de level. Eu deito na cama no quarto de convidados e descanso meu corpo. De fato está pesado. Quando eu me deito, eu realmente posso sentir isso. Os efeitos da maldição são fortes e bem severos. O sol já se pôs. O que eu posso fazer? A propósito, Firo está com Melt. O relacionamento delas é bem próximo. Muito obrigada pelo seu trabalho duro. Rishia diz essas palavras de gratitude. Parando para pensar, você não está usando a fantasia. Naofumi, sim. Eu pensei que nós não íamos lutar por um tempinho, então eu tirei ela, mas isso é tão desagradável assim. Rishia, não, é só que se tornou habitual. Eu não estou te dizendo para vestir ela. Naofumi, Rishia-san como eu devo dizer isso, parece que você gosta de usar a fantasia. Rafalia, sim. Quando eu uso aquela fantasia, meu corpo se torna mais leve. Rishia, isso é porque há vários encantamentos nela. É bem conveniente. Isso foi incrível. Naofumi-san. Rishia,
enfim você me chama pelo meu nome. Naofumi, Rishia, não se preocupe com isso. Eu não estou particularmente bravo. Naofumi, talvez Rishia ganhou alguma coragem depois de prevalecer numa grande batalha. Isso é uma coisa alegre. Tem território. Tem também o ranking de conde, isso é até que uma promoção grande. Rafalia, eu era originalmente um herói, só que isso não realmente me excita. Naofumi, Naofumi-sama, qual é seu desejo? Rafalia me pergunta com desconfiança em seus olhos. Falando nisso, ela começou a falar quando eu especifiquei o território que eu queria para a rainha. Isso é sobre hoje? É só como eu disse. É infeliz, mas as tropas aliadas simplesmente não são confiáveis. Julgando da batalha dura de antes, se nós não fizermos um exército privado de tropas, será bem implacável daqui em diante. Naofumi, ainda assim, por que a área danificada com a primeira onda? Rafalia, isso também está de acordo com o que eu disse durante o dia. Nós vamos fazer uma variedade de coisas, então por favor esteja preparada. Naofumi, quem diria, parece como se nós não teremos nenhuma paz se nós estivermos juntas com o Naofumi-sama. Rafalia, isso é tudo só até nós acabarmos de superar as ondas. Por favor aguente isso. Naofumi, eu entendo. Rafalia, Fufu, vocês parecem um casal de velhos casados. Rishia derrubou um anúncio estilo uma bomba. Bem, Rafalia é aquela que eu conheço há mais tempo nesse mundo, eu meio que entendo. Só que nós não somos um casal. Mas o que você está dizendo? Rafalia grita, seu rosto sendo colorido de embaraçamento. De fato, Rishia pisou numa mina terrestre e trouxe a ira imperial por mencionar esse caso amoroso. Originalmente ela era só uma escrava ordinária, mas Rafalia é mais uma pessoa de coração gentil e quincherida que as outras. Ela perdeu a família dela, sua casa foi levada embora, eu posso facilmente imaginar a tristeza dela. Em outras palavras, Rafalia está lutando para que não tenham mais pessoas na mesma situação que a dela. Com um propósito nobre desses, Rafalia não estaria pensando em casos amorosos. Para começar, apesar da aparência externa da Rafalia poder ser aquela de um adulto em termos de idade, ela ainda é uma criança. Ela não é velha o suficiente para estar se apaixonando. Bem, Rishia está apaixonada pelo Itsuki, então esses tipos de sentimentos são, para melhor ou pior, os de uma mulher. O que me lembra, quão velha é Rishia? A aparência dela me dá a impressão de uma estudante de ensino fundamental, então cerca de 14 anos? Isso ainda parece meio prematuro, mas é um outro mundo. Isso mesmo, Rishia. Rafalia não gosta desse tipo de brincadeira. Tome cuidado. Naofumi, Naofumi-sama, Rafalia. Uma Rafalia vermelha recupera sua compostura. Pronto. Provocar outros não é bom. Ok. Rishia inclina sua cabeça em confusão enquanto encara Rafalia e eu. Bem, então, nós estaremos engajados em uma variedade de coisas amanhã. Rishia, o que você vai fazer? Naofumi, o que você quer dizer com o que eu vou fazer? Rishia, eu estou me referindo a resetar seu level. Como a onda foi adiada consideravelmente, se você quer reupar, agora é uma boa hora. Naofumi, Isso mesmo, não é? Rishia, quem decide é Rishia. Considere suas ações propriamente. Vendo como isso é uma boa oportunidade. Naofumi, ok. Eu irei pensar sobre isso um pouco. Rishia, assim, nós descansamos profundamente e preparamos para amanhã. Então agora. Naofumi, depois de comer o café da manhã no castelo, nós tivemos uma conversa rápida com a rainha. Como o timing era simplesmente certo, eu perguntei para Rishia. Você decidiu num resultado? Naofumi, sim, eu também quero me tornar forte como Rafalia-san. Logo, eu decidi recomeçar. Rishia, é mesmo, então, Naofumi, quando eu viro meu rosto para a rainha também acena. Então eu irei dar instruções para o serviço ser feito na ampulheta da Era do Dragão. Rainha, isso será uma grande ajuda. Hoje, nós estaremos ocupados com um monte de coisas. Naofumi, nós deixamos o castelo e viajamos para a ampulheta da Era do Dragão. Nós devemos colocar um hobby para obscurecer nossos rostos.
Se nós não fizermos isso, pessoas vão seguir atrás de nós em grupos, até com a rainha. Eu ouvi a história da rainha. Soldado. Um soldado nos guia até a ampulheta da Era do Dragão. Como eu pensei, a ampulheta parou. Por alguma razão, a areia solidificou e não cai. Só que originalmente isso era usado como uma punição para criminosos. Soldados. Só um pouco. Naofumi, eu ouvi os boatos. Os companheiros do herói do escudo possuem força que se compara àquela dos heróis. Então qual é o segredo para essa força? Soldado. Que soldado encherido. Seria um peso ser envolvido em alguma coisa estranha. Eu irei limitar minha resposta para algo ambíguo. Não, é só assédio. Essa criança é uma subordinada de alguém que eu odeio. Você vê, então eu pensei em resetar o level dela e mandar ela de volta para ele. Naofumi, fuei. Rishia solta um grito horrorizado. É assim que é. Rishia, leia a atmosfera. Rafalia olha para mim com um rosto chocado. Onde Firo está olhando? Ela está encarando no horizonte. Sig, eu coloco o meu rosto perto da orelha da Rishia e cochicho. A coisa do assédio é uma mentira. Se eu dizer a verdade para esse tipo de sujeito, mercenários e aventureiros irão nos atropelar, querendo ficar mais fortes. Seu Itsuki também tinha um hábito de se esconder, certo? Naofumi, sim. Rishia, nossa, eu gostaria que você sentisse esse tipo de coisa. Que aventureiros? No fim, seria só uma aglomeração de brigões. Depois que eles adquirirem uma certa quantia de poder, caras que estão realmente interessados devem se alistar para se tornar soldados em um país em algum lugar, mesmo que eles alcancem o limite de level anterior ao aumento de classe, caras que se tornam aventureiros ou não querem entrar numa guilda ou são paga-paus de criminosos. O que eu quero fazer é um exército privado que irá escutar minhas instruções, não caras que só são fortes. Depois que o fraco se tornar forte, reclamações serão ouvidas. De qualquer jeito, eu terei que lidar com esses tipos de caras no futuro distante. E, como eu reseto o level? Naofumi, primeiro, coloque essa coleira e fique no círculo mágico na frente da ampulheta da Era do Dragão. Soldado, eu dou para Rishia a coleira que o soldado estava segurando. Rishia coloca a coleira e fica no círculo mágico de acordo com as instruções. Talvez algum tipo de poder de resistência será removido por usar a coleira. Isso realmente não tem problema? Naofumi, Rai. Rishia, a decisão da Rishia era firme. HN? Tem pessoas para ajudar com o serviço, assim como durante o aumento de classe, mas eles prepararam uma maca. Tem uma reação ao resetar. Alguns dias de reabilitação serão necessários, eu acho. Soldados, entendo. Isso mesmo, se os status que eram naturais até o ritual de repente caíssem, o corpo se tornaria pesado. Como eu já estou desse jeito, eu acho que se alguém voltasse para level 1, eles se tornariam incapazes de se mover com certeza. Só que há diferenças individuais. Soldado, enquanto dizia isso, o soldado começa o ritual. A ampulheta da Era do Dragão brilha, enchendo o círculo mágico com poder. É uma cena parecida com o aumento de classe. Neste momento, neste lugar, há alguém aqui para liberar o poder dele em prol de escolher um novo caminho. Ó, mundo! Mostre para essa pessoa o caminho e dê a ela uma chance. Soldado, Rishia. Rishia geme no centro do círculo mágico. O sentimento de poder escapando é, Rishia, como eu pensei, é aquele tipo de sentimento. Antes de tarde, de repente algo emerge da Rishia e eu afirmo que isso espalhou em todas as 4 direções. Acabou. Como está a condição do seu corpo? Naofumi, é. Rishia repetidamente abre e fecha suas mãos. Isso não parece muito diferente. Rishia, isso foi uma falha. Naofumi, esse não devia ser o caso? Soldado, eu lentamente checo o status da Rishia. Certo, ele voltou para level 1. É só que, quase não há diferença nos status. O pouco que subiu de upar é quase não existente, então não há sentimento de desconforto mesmo quando voltando para level 1. Se isso fosse o contrário, seria consideravelmente duro. Se ela não tem disposição para lutar, então o que eu devo fazer? Eu não posso simplesmente depender na correção de crescimento do escudo. A propósito, Rafalia e Firo devem fazer isso também. Naofumi, não, eu estou, Rafalia. Firo não quer fazer isso também. Firo, bem,
Essas duas não realmente precisam disso. Correção de crescimento começou quando Rafali estava level 25, então não é como isso fosse ser sem sentido. Firo também tem a correção de crescimento da série Filorial para depender, então não deveria ter nenhuma perda. Bem, se nós não prosseguirmos gradualmente, poder ofensivo não será o suficiente e nós nos tornaremos incapazes de lutar. Ainda mais, parece que no momento que Firo resetar o level dela, ela se tornará um pintinho. Só que eu não sei que tipo de crescimento Filorials tem. Arrumar o jeito dela de crescer é bom, mas como aquela em questão não quer fazer isso, não tem necessidade. É mesmo? Então vamos para o próximo lugar. Naofumi, nós estamos prontos a qualquer momento. Soldado. O soldado encarregado abaixa sua cabeça. A interação é consideravelmente diferente de antes. Eu estou ciente que eu estou encarando de volta e inspecionando ele. Ele é um pouco infantil, mas minha avaliação dele subiu um pouco.